Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 20. Vamos falar sobre os fatores climáticos. Bom, na última aula nós falamos sobre tempo, clima e os elementos do clima. Hoje vamos falar sobre qual fator que vai ser importante para o tipo de clima. Então, são fatores climáticos, aqueles fatores importantes para que você tenha um clima. Bom, vamos falar sobre latitude. Refere-se à distância entre um determinado ponto na Terra e a linha do Equador. Então, você tem a Terra redonda, né? A Terra é uma esfera, obviamente. Então, você tem a linha principal, que é a linha do Equador. Então, entre Equador e uma distância, nós falamos sobre latitude. Então, quanto mais perto da linha do Equador, aquela região vai ser mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, aquela região vai ser mais fria. Vemos isso, por exemplo, no Brasil. Norte, Nordeste, mais próximo do Equador, clima mais quente. A região sul, por exemplo, mais distante do Equador, então, obviamente, mais frio. E conforme nós estamos próximos à linha do Equador, é um dos grandes motivos, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro não vai cair neve, porque a temperatura não vai chegar abaixo de zero. Então, quanto mais distante, como nos polos, mais frio, gelo e neve o ano todo. A altitude, né, é a altura. Então você tem o mar e o continente. Então chamamos isso de nível do mar. À medida que você vai subindo, vai ter menos ar, menos pressão, que vai reter esse calor, então é mais frio. Você respira menos, assim, a dificuldade quanto mais alto para respirar, que é o ar rarefeito, e mais frio. Então, quanto mais alto, mais frio vai ser. Nós podemos ver, por exemplo, quando você vai a Petrópolis, Teresópolis, você vai subir na serra, vai ficando mais frio. Vamos falar também sobre as correntes marítimas. O que seriam as correntes marítimas? Elas são massas de água que circulam pelo oceano. Então, a característica dela vai ter temperatura, pressão e salinidade. Então, como se fossem rios, entre aspas, se deslocando pelos oceanos. E você tem dois tipos de correntes marítimas, a quente e a fria. Aquelas que vêm próxima à linha do Equador, quente. Aquelas que vêm próxima aos polos, é fria. Quando você chega aqui no Rio de Janeiro, na praia do Rio, pode estar maior calor. A água às vezes está fria, gelada. O Rio de Janeiro recebe corrente marítima fria. Você vai no Nordeste, a água é mais quente. O Nordeste brasileiro, corrente marítima de água quente. Vamos também falar sobre maritimidade e continentalidade. O que seria isso? Toda a região, a cidade, a localidade mais próximo do mar, ela é mais úmida. Quanto mais distantes, mais seca. Lembram da última aula? Umidade relativa do ar. Quanto mais úmido, melhor para respirar. Quanto mais seco, pior para se respirar. Então você chega ao litoral nordestino, Espírito Santo, Rio, região mais úmida. Você vai lá para Brasília, Goiás, Mato Grosso, está distante do mar, uma região mais seca. Bom, vamos também falar sobre massas de ar, que são blocos de ar que se deslocam sobre a superfície. Você pode ter as polares, tropicais e equatoriais. Então você tem aquelas frente fria, porque você tem a massa de ar quente e a massa de ar
fria. Por exemplo, estamos aqui hoje com uma massa de ar quente, está calor. Veio uma massa de ar fria. Essas duas elas não vão se juntar. Quando se chocam, a massa de ar fria, ela desce e a massa de ar quente sobe. A massa de ar fria vai trazer esse frio, a massa de ar quente vai subir, vai se condensar, se resfriar e vai chover. Sem contar também que a vegetação, ela pode influenciar o tipo de vegetação, o relevo, ele vai influenciar. E vamos ficar aqui nesse vídeo até a nossa próxima videoaula.